Como você consola, encoraja, como você fortalece alguém que está cansado? Como é que você encoraja alguém que está desanimado? Como você encoraja aquele que está sem esperança? Como a gente faz isso? Não pense só com o outro, mas como é que você faz com você mesmo? Quando você está cansado, desencorajado, desmotivado, sem esperança, exausto. Como é que você faz para se consolar, se encorajar, se fortalecer? A vida é uma luta que, em um momento ou outro, todos nós cansamos de lutar. Em um momento ou outro, a gente se cansa, a gente fica exausto, a gente fica desmotivado, a gente fica sem esperança. Pessoas ao nosso redor se cansam, pessoas ao nosso redor precisam ser consoladas, encorajadas, animadas, precisam ter suas esperanças e forças renovadas. Nós precisamos, as pessoas ao nosso redor precisam. Mas como fazemos isso? É isso que eu quero refletir com vocês essa noite, abrindo o texto bíblico de Isaías, capítulo 40. A palavra de Deus diz assim: Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama. Abram o caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas. Endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes. Grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo. Diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder. Com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho. Levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele, aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se assenta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos.
Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Essa é a palavra do Senhor. Qual é o contexto em que essa passagem está inserida? No capítulo 39, um capítulo antes do capítulo que nós lemos, fala que o povo de Israel, finalmente, depois de muitas advertências de Deus, foi exilado. Foi levado como cativo para a Babilônia. Isso acontece no capítulo 39. No capítulo 39, então, acontece o exílio, e nós sabemos, porque a Bíblia nos diz, que esse exílio babilônico ele demorou 70 anos. E depois desses 70 anos, já no capítulo 40, aparece agora um anúncio de esperança, que vai do capítulo 40 ao 48. Então, o capítulo 39 acontece a tão prometida e anunciada a escravidão ou cativeiro que aconteceria com o povo de Deus. 70 anos depois, então, o capítulo 40 é um anúncio de esperança para o povo que está saindo de 70 anos de cativeiro. Bom, e vou resumir aqui o nosso texto, porque ele é muito longo, o que ele diz? É Deus aparecendo e dizendo para que o seu povo fosse consolado. O interesse de Deus aqui é encorajar, consolar, dar ânimo e esperança ao seu povo que tinha passado 70 anos no cativeiro babilônico. Então nós estamos aqui e o texto fala de um fim do exílio, onde o povo tinha sido perdoado, onde o seu castigo tinha cessado. E Deus promete nesse texto que a glória dele seria revelada para o povo de Deus. E ele diz, dentro desse anúncio, que o ser humano é passageiro. Mas, ao mesmo tempo, o texto faz um contraste entre o ser humano ser passageiro, ser como a neblina, mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela permanece. E que a promessa de Deus não pode falhar. E dentro dessas promessas, ele diz que Deus está chegando, que ele vem. Ele vem ao encontro do povo de Israel. E ele vem com poder e com recompensa. Então pensa, o povo de Deus saindo 70 anos do cativeiro, muitos deles questionando se Deus de fato se importava com o povo, por eles terem passado tanto tempo ali naquele cativeiro. E aí, então Deus aparece fazendo promessas, através das quais o seu povo deveria ser consolado. E Deus é tratado aqui como aquele que é incomparável. Enquanto os ídolos nada são, enquanto os deuses das outras nações nada são, Deus é incomparável. Deus sabe o que se passa no coração, Deus sabe o que se passa com o povo de Israel, e Ele se importa. E Ele se importa ao ponto de conceder forças para aqueles que estavam cansados, para aqueles que estavam desanimados, para aqueles que precisavam de encorajamento. Todos se cansam, o final do texto que lemos diz. Todos se esgotam, até os jovens. Mas quem confia no Senhor renova a sua força e não se cansa. Eu resumi para vocês o texto todo que nós lemos. É sobre isso que o texto fala. Agora, vamos pensar agora não no contexto deles, mas no nosso contexto. Vamos pensar na nossa realidade. Nós temos catástrofes naturais, políticas, sociais, educacionais,
Temos catástrofes econômicas, espirituais, por que não? Familiares, crises de saúde. Onde eu estou querendo chegar? Nós também nos cansamos. Nós também ficamos exaustos. Nós também precisamos de encorajamento, consolo. Precisamos de forças. Isaías 40 é uma passagem sobre consolo, sobre renovação das forças aos cansados e vigor aos fracos. Versículo 30 e 31, vou ler novamente, diz que até os jovens perdem as forças e cansam. Os rapazes chegam a tropeçar de tão exaustos que eles estão. Rapazes. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. O texto ele fala de um segredo. É um segredo que os cansados, que os desanimados precisam ter para terem força e para serem consolados. E o segredo no versículo 31 diz claramente para nós: confiança no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Ok? É isso por hoje. Podem ir embora. O segredo, falei o segredo, acabou. É só confiar no Senhor e você vai ter força para enfrentar as dificuldades da sua vida. Tá ótimo. É só confiar. Até semana que vem. Boa semana. Não é esse o segredo? Não é essa a resposta? Por que realmente a gente não vai embora e economiza o nosso tempo? Sim, o segredo é esse. O texto está dizendo isso. Mas a questão é, como fazer isso? Como fazer para confiar em Deus desse jeito? Para ter essa força renovada, para ter esse ânimo, para ter esse consolo. Saber que tem que confiar em Deus, provavelmente você já sabia. Mas como fazer isso? Quando a ansiedade bate a nossa porta, como que a gente faz isso na prática? Eu tenho combatido a ideia de que nós devamos simplesmente falar para as pessoas: confie em Deus. Não é assim que a gente consola alguém. Não é assim que a gente ajuda alguém a lidar com a ansiedade. Não é simplesmente dizendo: olha, você precisa confiar mais em Deus. É isso, esse é o seu remédio. Acabou. Tchau, vai fazer. É muito vago. É muito raso dizer coisas assim. Deixa eu dar um exemplo. Experimente chegar para um morador de rua que quer sair dessa situação, porque tem muitos que não querem, mas pega um que quer sair dessa situação de morador de rua. E diga assim para ele: olha, para você sair dessa situação, basta você construir uma casa. É simples, pô. Você não quer sair da rua? É só você construir uma casa. E você não vai precisar mais morar na rua. E então você vai ouvir: ah, sim, como eu nunca pensei nisso antes. É verdade, é tão simples, é só eu sair e construir uma casa. Pegar o meu papelão, arranjar tijolo não sei aonde, descobrir não sei aonde como construir, pegar sozinho, pegar um terreno que não tem ninguém e construir uma casa inteira. Tentar encorajar pessoas dizendo para elas: olha, basta confiar em Deus, é quase fazer a mesma coisa. Encorajar pessoas assim e consolar pessoas assim se parece com o que os amigos de Jó fizeram com ele. A pessoa já está fraca, a pessoa já está cansada, a pessoa já está exausta e você pede para ela se esforçar mais em confiar em Deus. O que já está sendo difícil. Se a pessoa está ansiosa é porque está sendo difícil confiar em Deus na situação dela. E aí você vem e fala: não, mas é que só falta confiar em Deus. Só que tem um problema. E quando for exatamente isso que a pessoa precisa ouvir? Parece que eu estou me contradizendo, né? Eu estou dizendo que falar só isso é uma coisa ruim, é uma coisa que não adianta praticamente nada, talvez a pessoa já saiba disso. Mas isso não ajuda em nada a situação. Mas e se é exatamente isso que ela precisa ouvir? Como era o caso do povo ali no final do exílio, o texto diz: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Ou seja, o texto está dizendo, a chave é a confiança. Sim, eles deveriam confiar no Senhor. Mas como
confiar não se torna mais uma coisa que eu tenho que me esforçar para fazer? Como confiar não se torna um peso que me esmaga mais ainda na minha situação, que me deixa mais cansado ainda, que me deixa mais esgotado ainda, que me deixa mais sem esperanças ainda? Porque além da situação estar difícil, eu ainda tenho que lidar com a situação de que eu não confio em Deus como deveria. Isso me esmaga mais, isso me cansa mais. Como fazer para confiar de uma forma que isso não seja um peso? E é isso que nós vamos ver hoje. E sabe o que interessa sobre o que é interessante sobre confiança? É porque você não pode obrigar ninguém a confiar em você. Você não pode obrigar alguém a confiar em você. A confiança, ela é gerada pelo caráter. A confiança é gerada pela postura da pessoa a quem se confiará. Eu não posso, uma pessoa desonesta, chegar para você e querer colocar um peso de você de confiar em mim. Isso é um absurdo. A confiança não se exige. A confiança se depende do caráter da postura a quem se confiará. Se você tem um caráter honesto, então é fácil confiar em você. Mas será que é assim? Talvez você indagaria, mas se fosse assim, então todos deveriam confiar em Deus, não é? Porque o caráter de Deus é perfeito. Tá vendo, pastor? Seu argumento aí está fraco. O caráter de Deus é perfeito e a gente está aqui com dificuldade de confiar. Talvez você pergunte, por que não confiam então? Eu responderia, porque nós não estamos olhando para os fatos. Sim, é o caráter de alguém que faz que a pessoa seja digna de confiança. Mas e quando nós não estamos olhando para o caráter? E quando nós deixamos de olhar para os fatos? Nós deixamos de olhar para quem Deus é. E é por isso que temos dificuldade de confiar. É exatamente isso que esse texto nos convida a fazer. O texto nos convida a olhar para os fatos. Olhar para quem Deus é e deixar que as nossas forças sejam renovadas enquanto olhamos para Ele. E hoje eu quero apontar nesse texto 3 qualidades, 3 atributos, 3 características que Deus tem, que ao olharmos para elas, nós sejamos renovados em nossa confiança, em nossas forças, em nosso consolo. Estamos dentro dessas 3 características, eu quero te convidar para um ambiente comigo. Eu quero que todos nós nos imaginemos num avião. Aqui já não é mais uma igreja, isso aqui é um avião. E todos nós estamos numa viagem turbulenta. O avião balança, os raios caem, a tempestade aumenta e nós estamos cansados, preocupados, ansiosos, morrendo de medo. E com todas essas turbulências no percurso, nós precisamos que essa viagem seja mais suportável. E precisamos confiar naquele que está na cabine do piloto. Precisamos confiar que esse piloto que está conduzindo esse avião tenha 3 qualidades. E são essas 3 qualidades que esse texto apresenta que Deus tem. A primeira delas, precisamos de um piloto que tem controle sobre o avião. Precisamos de um piloto que tenha poder sobre o avião. Do contrário, nós não poderemos confiar. Ainda que alguém fique dizendo para a gente, olha, precisa confiar. Olha, precisa confiar. Você não está confiando. Você está tremendo que você não está confiando. Ó, precisa confiar no piloto. Se esse piloto não tem controle do avião, não adianta alguém colocar uma arma na sua cabeça e pedir para você confiar, porque não vai dar certo. Mas para onde nós devemos olhar para ver que Deus tem tanto poder, tanto controle, que a nossa confiança cresça de maneira natural? Para onde a gente deve olhar? Olhe comigo o versículo 12. Faz uma pergunta, quem mais segurou os oceanos nas mãos? Aqui é um primeiro convite, para que nós olhemos para a criação de Deus. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Faz o seguinte, vai para a praia, não agora, depois. Vai para a praia e olhe para a imensidão do oceano. Fique olhando por um tempo. Não estou pedindo nada ruim, né? E se pergunte quanto poder é necessário para criar do nada aquela imensidão de água e de diversidade marítima que existe nos oceanos.
Se faça essa pergunta. Suba na mais alta montanha perto da praia e tente ver até onde os seus olhos chegam. E fique imaginando. E perceba que aquilo lá é minúsculo em comparação a todos os oceanos que existem, as praias que existem nesse mundo. Que mesmo que os seus olhos não consigam ver até o fim, aquilo ainda é uma parte pequena de tudo o resto que existe. E o autor diz, quem mais segurou os oceanos nas mãos? Nas mãos. Quem mediu os céus com os dedos? No final do versículo 12 diz, agora eu não quero mais que você vá para a praia, agora eu quero que você vá para longe da cidade, com as suas luzes noturnas ligadas o tempo inteiro, e deite no chão e contemple por alguns minutos o céu estrelado. Tente contar as estrelas sem perder a conta. Uma alternativa, se você não quiser fazer isso, é pesquisar na internet foto de galáxias e assistir a vídeos que mostram uma comparação do tamanho dessas galáxias com aquilo que nós temos em nosso convívio. E você vai perceber o tamanho desse universo. A quantidade de estrelas que existem no céu. E se pergunte, quanto poder é necessário para criar tudo isso do nada? O texto diz, metaforicamente, é claro, que Deus mediu os céus com os seus dedos, demonstrando a infinitude da sua grandeza. O que o autor faz? Ele pega aquilo que de maior grandeza existe no universo e ele diz que o universo é do tamanho metafórico dos dedos de Deus. Ou seja, é insignificante, não é nada em comparação ao tamanho do poder de Deus. Versículo 12 ainda diz, quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Agora, não olhe mais para a praia, para os oceanos, ou para as estrelas, para o universo, mas pense no peso das coisas. Nós nos cansamos de segurar bebês. Alguns bebês são mais pesados que outros, mas nós nos cansamos fácil, com pouco peso. Mas Deus sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, Hebreus capítulo 1 diz. E ele faz isso em grande parte por meio das chamadas leis da natureza, que ele mesmo criou. Deus sabe o peso de tudo, pois ele a tudo sustenta e nunca se cansa. Olha o versículo 15 agora, o finalzinho dele. Ele diz, Deus levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Agora eu quero convidar você a voltar para a praia. Você já levantou um grão de areia? Na verdade, se você já foi para a praia, você inevitavelmente levantou muitos grãos de areia sem perceber. Inclusive, carregou muitos grãos de areia com você para casa, sem querer que elas fossem juntas. Aquela areia toda. Toda aquela areia grudada no seu corpo. Por que eu estou usando essa metáfora? Porque o autor usa essa metáfora. Deus levanta a sua criação, exatamente como eu e você carregamos areias no nosso corpo, sem perceber. Não é nada. Deus não gasta 0,000% do seu poder levantando tudo o que nós conhecemos. É como um grão de areia para Ele. Quanto poder você acha necessário para isso? Versículo 22, olha só agora. Deus se senta acima do círculo da terra, para Ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina e faz com eles a sua tenda. Novamente, é claro, isso é uma metáfora, pois Deus não está limitado a um espaço geográfico. Deus não está sentado em cima da terra, óbvio. Mas a ideia aqui é representar que nada foge do campo de visão de Deus. Tudo para Ele é pequeno por conta da sua grandeza. Como Deus não está contido na realidade criada, Deus não está preso neste mundo que Ele fez, então Ele tem uma visão privilegiada, Ele tem uma visão singular de todas as coisas. Nada está escondido, nada está oculto diante dos olhos de Deus. Mas para continuar observando todas as coisas que Ele criou, Ele demonstra o seu poder. A informação que é dada que Deus está acima do círculo da terra
significa que Deus vê todas as coisas como ninguém mais vê. Toda visão que temos da criação está limitada a uma visão de baixo, a uma visão de dentro. Mas só Deus tem uma visão de fora. Quando você quer conhecer um local novo, o que você faz? Você não vai até o ponto mais alto? Se você quer conhecer uma cidade, você vai até o ponto mais alto dela para que você consiga ver as coisas de cima. É esse o poder de visão que Deus tem sobre a criação. É esse tipo de visão que Deus tem sobre a história. Ele está acima do espaço e Ele está acima do tempo. É esse o poder de Deus. O versículo 23 ainda nos auxilia dizendo que Ele julga os poderosos do mundo e Ele reduz os poderosos a nada. Pensa, o povo estava com a mente no Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, grandes impérios, mas o texto diz que Deus reduz a eles a nada. O poder de Deus está acima do poder dos líderes e governantes deste mundo. Ficamos impressionados com a quantidade de poder que certas pessoas têm nesse mundo. A gente fica impressionado. Mas Deus julga todos e reduz eles a nada perto do seu infinito poder. Ou seja, nem mesmo as barbáries praticadas pelos poderosos deste mundo estão fora do controle poderoso do nosso Deus. Todo o poder humano, no final das contas, está sujeito ao poder divino. Olha o versículo 26 agora. Olhem agora de novo para os céus. Quem criou as estrelas? Ele, Deus, as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Já falamos sobre o poder necessário para criar o universo com todas as suas incontáveis estrelas. Mas e o poder de chamá-las cada uma pelo seu nome? Você e eu estamos sempre esquecendo os nomes das poucas pessoas que conhecemos. Porém, Deus chama todas as estrelas pelo seu singular nome. Agora, mais impressionante do que isso é o fato de que nenhuma dessas incontáveis estrelas que Deus chama pelo nome ousa se ausentar do chamado de Deus. Ou seja, a criação toda de Deus está debaixo das ordens divinas. Nada do que acontece na criação foge dos propósitos de Deus. O versículo diz que isso acontece por causa do seu grande poder e da sua força incomparável. Está percebendo o que o texto está fazendo? Ele está jogando os fatos na nossa cara. Está dizendo, olha o poder de Deus, olha para os fatos. Versículo 28. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e não se cansa. Deus é eterno. Portanto, a única coisa em toda a realidade que não teve um começo e não teve um fim, e não terá um fim. Ele existe por todo sempre, ele foi o originador de todas as coisas. E mesmo com tanto trabalho, ele não perde as forças e ele não se cansa. A gente costuma falar que Deus descansou no sétimo dia da criação. Não é esse descanso no sentido de que ele estava cansado. Claro que não. Deus não se cansa. Mas Deus descansou por nossa causa, porque nós nos cansamos. E Deus descansou para nos lembrar que no dia da semana em que nós descansamos, é um lembrete de que enquanto nós descansamos, Deus continua trabalhando. E que enquanto descansamos, Deus nos sustenta. Enquanto descansamos, Deus não dorme, porque Ele não precisa dormir. Ele está atento e Ele continua trabalhando. Deus não se cansa, embora nós nos cansamos. Quanto poder é necessário para isso? Versículo 10, agora voltando. O Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Ou seja, o poder de Deus já era visto e exercido claramente neste mundo. Para onde quer que aqueles primeiros leitores que leram Isaías olhassem, eles poderiam ver o poder de Deus. Mas, o versículo 10 diz, existia um sentido que eles ainda poderiam esperar uma manifestação maior do poder de Deus, que eles ainda não tinham visto. Uma manifestação ainda mais surpreendente do poder de Deus. Deus viria a este mundo como uma manifestação ainda não vista.
com um governo sobre esse mundo ainda não visto, com um braço forte, para além do que eles estavam acostumados. Lembre-se, novamente, que o povo de Deus, a essa altura, tinha passado 70 anos no cativeiro babilônico. E que eles precisavam ser lembrados de que não foram para lá porque Deus não tinha poder suficiente. A Babilônia estava nas mãos de Deus. Tudo acontece conforme o plano de Deus, mas existia um plano ainda maior que eles não conseguiam enxergar e que deveria servir de consolo enquanto o povo saía do cativeiro. Então, em primeiro lugar, para onde nós temos que olhar? Nós estamos num avião, turbulento. Precisamos olhar para fatos que nos lembrem do poder do nosso piloto. Mas apenas olhar para os fatos que apontam para o poder de Deus, isso não é suficiente. Às vezes, pessoas com muito poder podem ser muito ignorantes e governar com falta de informação ou mesmo burrice. E a gente está bem acostumado com governantes que governam assim. Um piloto de avião que tem apenas poder e controle do avião pode, no final das contas, aterrissá-lo em um lugar impróprio ou perigoso por conta da sua falta de sabedoria. Ele tem controle sobre o avião, mas ele vai parar o avião num lugar impróprio, perigoso. Então, enquanto não tiver sabedoria, não adianta que pessoas insistam para a gente para que nós confiemos nesse piloto. Enquanto ele não for sábio, nós não teremos paz. Por isso que o texto nos fala sobre sabedoria de Deus. Versículo 13 e 14 nos dizem: quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou mostrou o caminho da sabedoria? O texto diz que Deus não precisa do conselho de ninguém. Deus não precisa de consultoria. Mesmo que nós nos achemos muitas vezes na posição de ensinar a Deus como se faz as coisas. Porque a gente é uma criatura esquisita. A gente costumeiramente pensa que temos condições de ensinar a Deus o que Ele deve fazer em tais condições da nossa vida. Mas Deus sabe todas as coisas. E Ele criou todas as coisas. Deus sabe a história e Ele conduz a história. Deus sabe o futuro porque Ele não está preso no tempo. Ele está fora do tempo. Deus sabe o que é certo porque o que é certo é definido pelo seu caráter. Por isso ninguém precisa ensinar para Deus o que é certo. O bom e o justo nada mais são do que manifestações do caráter perfeito de Deus. Qualquer pessoa nesse planeta, por mais inteligente que seja, precisou em algum momento ser instruída. Todos precisam ser instruídos, menos Deus. Versículo 7 diz: como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Israel, como que vocês podem dizer que Deus não está vendo para a situação de vocês? Deus sempre sabe tudo o que acontece, porque Ele não está apenas assistindo a história em tempo real, mas Ele escreveu toda a história. Ele não sabe a história de um filme porque Ele está assistindo, mas porque Ele escreveu o filme. Deus sabe os mínimos detalhes de todas as coisas. Deus sabe o que está acontecendo com você agora. Ele é o único que pode te entender, melhor do que você mesmo. Ele conhece o mais profundo do seu coração, Deus conhece a sua história, Deus sabe das suas fraquezas, dos seus pecados, dos seus sentimentos. Ele vê tudo e nada pode ser escondido da sua vista. Deus não dorme, não fica desinformado, Ele sabe tudo e o tempo todo. E o final do versículo 28 diz, então, que ninguém pode medir a profundidade da sabedoria de Deus. A sabedoria, assim como a força de Deus, é tão grande que não conseguimos mensurar o tamanho e a sua profundidade. E essa é uma das coisas que está tão fora da nossa realidade que a gente nem pode compreender. Nem mesmo milhões de anos futuros de aprimoramento de inteligências artificiais, ChatGPT, serão suficientes para alguém chegar perto da sabedoria e o conhecimento de Deus. Nenhuma inteligência
biológica ou artificial será capaz disso. Jamais qualquer tipo de inteligência pode conhecer tudo quanto Deus conhece. Faz parte de sermos humanos não conseguir compreender a Deus em toda a sua totalidade. Faz parte. Porque o infinito não pode ser contido naquilo que é finito. Obviamente. Deus não cabe na nossa cabeça. Podemos conhecer apenas aquilo que Ele quis revelar para nós. Ou seja, não estamos falando aqui de qualquer sabedoria, estamos falando daquele que é a própria personificação da sabedoria. Temos razão, então, de sobra para confiar que Deus sabe o que está fazendo, infinitamente mais do que nós sabemos. Portanto, nosso piloto não é apenas alguém que tem controle sobre o avião, não é alguém que só tem poder sobre o avião. O nosso piloto, ele sabe todas as coisas. Ele não age por ignorância. Ninguém precisa ensiná-lo. Ninguém precisa dar dicas de como ele deve pilotar ou aonde ele deve aterrissar. Mas e poder e sabedoria, então, são suficientes? Não. Se esse piloto tivesse apenas essas duas qualidades, ainda assim a gente tinha razão de ter medo. Imagina se o piloto do avião, tiver todo o poder e controle, toda a sabedoria, mas ele te odiar. Ele odiar todos aqueles que estão no avião. Imagina se ele pegar todo o seu poder e a sua sabedoria e pousar o avião em um lugar longínquo e vender a todos nós como escravos para ter um lucro. Ou poderia usá-lo de muitas maneiras para o seu próprio benefício. Alguém que tenha controle e alguém que tenha sabedoria, mas não nos ame, poderia usar toda a sua sabedoria e todo o seu controle para nos extorquir. Poder e sabedoria foram usados muitas vezes na história por tiranos que só promoveram maldade. Mas o texto nos apresenta alguém extremamente amoroso. Olha o versículo 1 e 2. Um Deus que diz: consolem, consolem o meu povo, falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de lutas acabaram e que os seus pecados foram perdoados. Ou seja, mesmo diante de tanta rebeldia de Israel, Deus está interessado no consolo do povo. Deveria ser falado com carinho ao seu povo, que os pecados deles tinham sido perdoados, que o tempo de cativeiro tinha acabado. Como pode tanta ternura por parte de alguém que foi por tantas vezes ignorado por Israel? Como pode tanta ternura por parte de quem foi rejeitado, que foi desacreditado, que foi traído pelo seu próprio povo? Como pode tanto amor? O amor que está sendo descrito aqui não é um amor de duas pessoas apaixonadas por verem a qualidade uns dos outros, um do outro. Não é amor de quem está se beneficiando pelo outro. É algo totalmente diferente. É um amor inexplicavelmente imerecido. Um amor que visa o bem do culpado e não foca em si mesmo e em como ele foi ferido. É um amor que visa o outro. É um amor que não desiste, independentemente do desempenho da pessoa amada. Trata-se de um amor de quem vai atrás, pois o texto diz que Deus iria em direção ao seu próprio povo. Deus viria pessoalmente ao encontro do seu próprio povo. O versículo 10 diz: vejam, ele traz consigo sua recompensa. Que recompensa é essa se o povo não merecia nada das mãos de Deus? Deus é tão amoroso que ele ainda vem com recompensa. É o filho que bombou em todas as matérias e no final do ano o pai aparece com uma bicicleta. Um amor que presenteia mesmo quando se não merece. Mas como seria essa visita? Porque o texto está prometendo uma visita. Deus está falando: eu vou visitar vocês. Eu vou aparecer aí. E como Deus representa como seria essa visita? Olha o versículo 11. Olha quanto amor no versículo 11. Olha como Deus viria. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho. Pastor de ovelhas aqui, tá? Não pastor como esse aqui. Pastor de ovelhas. Ele alimentará o seu rebanho. Levará os cordeirinhos nos braços. Olha que imagem.
carregará junto ao coração, conduzirá eternamente as ovelhas como suas crias. O texto diz que Deus virá como um pastor de ovelhas. E como pastor, ele vai alimentar o rebanho, ele vai carregar no colo, ele vai colocar junto ao coração. Ele vai tratar com ternura, com amor. Que imagem! O versículo 27 aumenta mais essa descrição ao dizer: como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos, Israel? Como pode, diante de tanto amor, diante de tanto poder, diante de tanta sabedoria, Israel, como você pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Pensem comigo, irmãos, pensem comigo. Olha esse Deus aqui, apresentado para a gente. Olha o tanto de poder, olha o tanto de sabedoria, olha o tanto de amor. Como Israel podia olhar para Deus no final de um exílio e dizer que Deus não se importava com eles? Que absurdo é dizer uma coisa de um Deus assim, não é? Que povinho ingrato que não reconhece o amor de um Deus assim. Não é? Que ingrato. Nossa, eu fico pensando que ainda bem que a gente não é assim, né? Ainda bem. Somos piores. Nós vimos de fato essa visita de Deus que foi prometida a eles. A gente viu. Uma visita que trouxe a este mundo uma recompensa que jamais mereceríamos. Uma visita que nos libertou não da Babilônia, mas do cativeiro do pecado no qual nascemos. E mesmo com todo esse privilégio inigualável, ainda assim, de vez em quando, eu e você nos pegamos achando que Deus não se importa conosco. Que ignorância. Que ingratidão. Nós já vimos esse Deus vindo como homem e morrendo em uma cruz em nosso lugar. Esse é o tamanho do amor de Deus que os leitores de Isaías 40 não tinham visto. Um amor infinito e incomparável com qualquer outro que possamos encontrar neste mundo. Deixa eu te convidar a pensar nesse amor como um amor importado. Geralmente tudo aquilo que é importado na nossa percepção como brasileiros é melhor. Um amor que vem de fora. Um amor de qualidade. O maior e único amor do qual realmente nós precisamos. O amor que temos procurado a nossa vida inteira em tantos outros lugares, mas que nós nunca encontramos. Um amor que, segundo o versículo 29, diz: dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Deixa eu te perguntar de maneira muito pessoal agora. Você está cansado hoje? Talvez espiritualmente cansado? Talvez fisicamente cansado? Talvez emocionalmente cansado? Talvez racionalmente cansado? Romanticamente cansado? Profissionalmente cansado? Ministerialmente cansado? Você está cansado hoje? Jesus disse: quem está cansado e sobrecarregado, venha a mim. Pois eu já fiz o caminho mais difícil, que era ir até vocês. O caminho mais difícil eu já fiz, portanto agora vocês podem vir a mim. O caminho está aberto. Está fácil. E eu vou carregar o fardo. Eu vou tirar o fardo de vocês. Eu os carregarei no colo quando vocês estiverem cansados. Eu os alimentarei, eu os abraçarei com os meus braços de amor. É desse consolo, é desse encorajamento e fortalecimento que nós precisamos. E para confiarmos nesse Deus, precisamos apenas olhar para os fatos. Precisamos ver como Deus demonstrou todo o seu poder. Precisamos ver como Deus demonstrou toda a sua sabedoria. Precisamos ver como Deus demonstrou todo o seu amor na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, eu quero terminar essa mensagem com uma aplicação. Eu quero que você faça essa semana. Quero que você, saindo daqui, anote em algum lugar a seguinte oração, a ser repetida todos os dias.
na sua devocional. Se você não tem esse tempo devocional, então tenha, a partir de agora. Todos os dias, pela manhã, ore essas seguintes 3 petições a Deus. Deus, me lembre que o Senhor está no controle e eu não. Deus, me lembre disso porque eu vivo sempre como se eu estivesse no controle. E toda vez que eu percebo, eu fico cansado, eu fico desmotivado, eu fico sem esperança. Porque eu acho que eu estou no controle, mas aí o Senhor me lembra que eu não estou. Então ore todos os dias. Deus, já me lembre agora de manhã que eu não estou no controle. Mas o Senhor está, porque o Senhor tem poder. E todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Essa é a primeira oração que você vai fazer para Deus. A segunda oração, você vai dizer, Deus, me lembre que o Senhor sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo. Me lembra disso, Senhor, porque o tempo todo eu vivo como se eu soubesse mais. Deus, o tempo todo eu analiso as coisas como se eu soubesse o que é melhor para mim. Quando eu não consigo oportunidade de emprego, eu digo, ai, mas Deus, se eu tivesse conseguido, você teria visto como a minha vida ia melhorar. Era disso que eu precisava. Talvez não um emprego, mas Deus, se eu só tivesse saúde, Deus, é a única coisa que eu peço. Saúde. Talvez não minha, mas da minha família, Deus. Pelo menos a minha família, mantém pertinho. Deus, eu só quero um pouquinho mais de dinheiro. A gente vive como se Deus não soubesse o que é melhor para a gente. Portanto, ore, Deus, me lembra agora de manhã já, que eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. Que o Senhor não precisa de instrução. O Senhor sabe todas as coisas. Mas olha uma terceira coisa. Deus, me lembre que o Senhor me ama. Mais até do que eu me amo. E olha que eu me amo bastante. Me lembra disso, Deus. Me lembra que o Senhor me ama mais do que eu me amo. O Senhor me ama muito. O Senhor enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. E quando você se encontrar no seu quarto orando essas 3 coisas de manhã, você vai estar mais preparado para enfrentar os cansaços do seu dia. As tentações de não confiar no seu dia. Porque você já colocou os fatos diante dos seus olhos, logo pela manhã. E se for necessário, ore isso várias vezes no dia, para colocar os fatos perto. Esse é o piloto que todos nós iremos confiar para pilotar o avião da nossa vida, se nós olharmos com atenção para o seu poder, para a sua sabedoria e para o seu amor. Pois esse piloto, e agora eu quero terminar lendo o versículo 29 a 31 para encerrar essa mensagem. Esse piloto dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque em meio ao nosso cansaço, em meio à nossa tristeza, em meio à nossa ansiedade, em meio ao nosso esgotamento, o Senhor vem em nossa direção, mostrando o seu caráter, mostrando as suas qualidades, mostrando que o Senhor tem todo o poder, toda a sabedoria e todo o amor que jamais poderíamos esperar receber como pecadores miseráveis que somos. Deus, ajuda-nos a sermos consolados, encorajados, fortalecidos essa noite, por meio dessa exposição do Teu caráter. Mas dá-nos também a capacidade de aconselharmos, encorajarmos, fortalecermos uns aos outros. Não por meio de consolações baratas, não por meio de ordenanças de confie no Senhor, mas que tenhamos a capacidade de representar, de apresentar, de encenar essas Tuas qualidades, para que todos nós sejamos renovados pelo Senhor. Ajuda-nos a todos aqui a saírem mais confiantes no Senhor, pela exposição do Teu caráter. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.